você morresse hoje, que falta faria? Falta faria? Muita. Eu acho que eu, na minha posição como mãe, é tipo que a gente não pode morrer. A gente não tem isso, a gente não pode. A gente já vive a nossa vida achando, com esse pensamento, que a gente não pode morrer. E se a gente morrer, o que vai ser dos nossos filhos? Quem que vai cuidar dos nossos filhos? Então, uma coisa que eu sempre falo é que as mães atípicas, elas têm que ser eternas, elas não podiam morrer. A gente não tem esse direito. Por que tu quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada como alguém que conseguiu abrir caminhos para outras pessoas. É isso que eu quero ser lembrada. Tudo isso que eu faço pensando em abrir caminhos, entendeu? Eu não tive quem abrisse os caminhos para mim, então eu mesma tive que meter minha cara e abrir esses caminhos. Eu sei que depois que eu comecei a falar dos meus filhos e comecei a falar até mesmo de mim, tomar coragem para falar de mim, eu comecei a ver que outras mulheres também tiveram coragem de falar delas mesmas e procurar ser quem elas são, né? Procurar um diagnóstico, procurar uma ajuda. Muitas vezes estão sofrendo sozinhas. Então eu quero ser lembrada como alguém que abriu caminhos. O que tu falaria pra ela agora que tá começando agora? Uma frase pra essa mãe, minha amiga também, tipo, esse começo agora. Quem tá começando agora, é claro que tudo vai parecer difícil, vai parecer assustador, né? Tudo que a gente não conhece, a gente não trilhou ainda, assusta muito a gente. Mas se a gente ficar parado ali, isso vai ser pior ainda. Porque a gente nunca vai saber o que poderia ter acontecido, poderia ter feito, se você poderia ter feito a diferença. Então, na dúvida, nunca fique parado. Sempre se mova e faça alguma coisa, porque a vida, ela tá em movimento, a Terra tá em movimento, então você também tem que estar em movimento. Você não pode ficar parado. É como se fosse um jogo de xadrez, né? Você tem que movimentar alguma coisinha para acontecer. Então, movimente, nem que seja dentro da sua casa, da sua rua, movimente alguma coisa que vai chegar, vai dar alguma coisa diferente, não vai estar mais parado ali. A questão é movimentar, movimente sempre. Tá certo. Eu sempre falo duas frases que não é minha, mas eu tomei pra mim, pra minha vida, que o impossível é só uma questão de opinião. Tu é um exemplo disso. Eu faço esse podcast assim e faço também stand-up e tudo, e luto pelos meus filhos pra provar pra eles que o impossível é só uma questão de opinião, que a vida é muito curta pra ser pequena, não basta que a vida seja curta, mas não precisa ser pequena, né? Levando só esse gancho que você falou, quando eu comecei lá atrás no ativismo, eu era uma mulher que eu estava num relacionamento abusivo, eu era uma mulher que estava em depressão, eu era uma mulher que estava vivendo um luto pelo diagnóstico do meu filho, do meu primeiro filho. Eu era uma mulher que estava sofrendo, porque em seguida o meu filho também teve uma doença muito séria nos rins, que eu quase perdi ele. Então, eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu não sei nem de onde eu tirei forças para sair daquilo. E quando eu saí daquilo, foi quando tudo aconteceu, entendeu? Então, por isso que eu falo, movimente-se. Eu olho para mim agora, eu olho para quem eu era há 3 anos atrás, são pessoas totalmente diferentes.